dia! Fala, mestre dos magos! Seus monstros, bom dia, monstros! Monstros e monstretes! Michele Monstrete! Pedro, seu moço, Nathalie Monstrete! Bora, monstro! Bom dia, monstros, olha só. Tudo bem com vocês? Esse aqui é o Alceu. Vocês conhecem o Alceu? Doutor Alceu, deixa eu botar tua roupa aqui direitinho. Alceu, teu cinto tá meio pra fora. Aí, ó. Alceu, antigo personagem das minhas aulas, já participou de várias aulas. Aí, ó, a roupinha dele, ó, de polícia, chapeuzinho de polícia, filé, beleza? Pessoal, é o seguinte, senta aqui, Alceu. O papo hoje é sobre a aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia. Aí você vai me falar, professor, mas esse assunto aí, deixa eu puxar o marido pra ficar bonito. Professor, mas esse assunto aí não é meio batido? O que eu quero discutir com vocês é o seguinte: será que vocês teriam um argumento, você teria um argumento jurídico fundamentado para responder uma prova discursiva? Não é uma conversa de bar, bebendo cachaça com o promotor é contra e você é a favor, não. O negócio é você, numa prova oral, numa prova discursiva, fundamentar juridicamente um posicionamento, pelo sim ou pelo não, né? Porque existe muito essa história de... Eu ouço muitos professores falando isso, eu não concordo. Como diz o aluno meu, eu desconcordo. Eu não concordo com aquele ensinamento de que, ó, em prova de promotor você se posiciona desse jeito, em prova de juiz daquele jeito, em prova de delegado. Na verdade, isso é muito perigoso, porque o que você tem que desenvolver é um bom raciocínio jurídico. Então o cara é um monstro semi-analfabeto, e aí vai lá para a prova de promotor, é a favor, é contra o delegado, aí ele vai ser aprovado. E aí o outro é super preparado, mas tem um posicionamento que não é às vezes o que o examinador, o professor lá da banca concorda, mas tem um excelente raciocínio jurídico, esse cara não vai passar. Então não é isso não, eu acho que você tem que fundamentar. Em provas discursivas e provas orais, geralmente você não tem uma resposta absolutamente correta nem absolutamente errada. O que se verifica muito é o raciocínio jurídico, né? Então, vamos aprender a fazer isso. Eu vou colocar aqui, vou fazer meio como um advogado do diabo, ou seja, eu vou apresentar os argumentos que existem a favor e contra, para que fique uma coisa bem balanceada, beleza? Então, caramba, o Alceu sentou aqui no mouse e aí deu merda aqui. Mas tá bom, eu volto aqui. Tal. Beleza. Então, olha só. Beleza? Então vamos lá. Vamos discutir isso aí de forma fundamentada. Então, a pergunta é, vamos supor numa prova oral cai essa pergunta para você, ou numa prova discursiva. Como é que você fundamentaria o sim ou não? Né? Então, quando eu falo assim, o princípio da insignificância pode ser aplicado pelo delegado de polícia, a primeira dica que eu dou, quando houver uma pergunta do tipo sim ou não, se posicione, cabe isso ou não cabe aquilo, é possível isso ou é possível aquilo, a primeira coisa que você tem que fazer antes de qualquer outra coisa é se posicionar. Você escreve sim ou escreve não. Não escreve depende.
Escreve sim, escreve não. Ou você pode começar descrevendo: existem posicionamentos que sim, existem posicionamentos que não, estabelecendo cada posicionamento e no final se posicionar. O que eu quero dizer é o seguinte: nunca deixe de se posicionar. Ou seja, você pode citar o que diz a jurisprudência, o que diz a doutrina, mas você, ele está perguntando para você, o princípio da insignificância, na sua concepção jurídica, pode ser aplicado? Aí você vai analisar, beleza? Deixa eu passar aqui um pouco para baixo, que o Alceu sentou no... O Alceu está aqui, ó. Beleza? Então, olha só, a pergunta é essa aí. Então, primeira coisa que a gente tem que anotar, como é que está a doutrina a respeito disso? Bom, eu fiz uma pesquisa e achei pouquíssima coisa, pouquíssimo posicionamento direto, assim. Os autores não enfrentam isso diretamente, né? Mas eu encontrei, por exemplo, o Masson falando, o LFG falando, o Greco, o Márcio Andrade é o juiz federal do Dizer o Direito, que tem o site Dizer o Direito, e o professor Capês. Então você pode ver que a maioria da doutrina entende que o delegado pode sim aplicar o princípio da insignificância. Então você tem o Masson, por exemplo, é promotor de justiça de São Paulo, ele entende que sim. O Luiz Flávio Gomes foi promotor de justiça em São Paulo e foi juiz de direito, hoje é juiz de direito aposentado, entende que sim. O Márcio é juiz federal, Dr. Márcio entende que sim. O Nutti eu sinceramente não achei, ele não fala diretamente. O Capês, ele é abertamente a favor, e ele é do Ministério Público de São Paulo, não é? Então o único aí que é do Ministério Público de Minas, o meu amigo Rogério Greco, entende que não. Beleza? Mas primeiro ponto então, como é que tem se posicionado a doutrina? Os doutrinadores que eu achei, se você tiver outros posicionamentos, por favor, enriqueça a nossa aula aqui, beleza? Enriqueça a nossa aula aqui. Então, se você tiver algum outro doutrinador que você tenha lido e tal, pode aplicar, pode fornecer essa informação para a gente enriquecer a aula. Claro, a aula é sempre uma troca de informações. Isso aqui foi o que eu, nas minhas pesquisas, localizei. Tudo bem, pessoal? Então, doutrinariamente, a doutrina... Professor, na hora da prova, eu não vou lembrar o nome dos doutrinadores. Como é que eu faço? Então você só diz assim: posição majoritária na doutrina, entende que o delegado de polícia pode aplicar sim o princípio da insignificância. Então não precisa citar o nome. Então você diz que é majoritário na doutrina, beleza? Você pode fazer isso. Claro que se você lembrar o nome do doutrinador, quanto melhor, mas nem sempre isso é possível. Vamos considerar então alguns pontos que podem ser abordados em uma prova discursiva oral para concurso de delegado, enriquecendo seus argumentos a favor ou mesmo contra dessa prerrogativa, ok? Então, vamos lá. Primeiro ponto. Uma primeira discussão que surge aí, e é um argumento contra a possibilidade do delegado de polícia, um primeiro argumento que é contra o delegado de polícia aplicar o princípio da insignificância, é uma interpretação que se faz do artigo 17 do Código de Processo Penal, onde diz que a autoridade policial não poderá arquivar autos de inquérito policial. Ele não tem a prerrogativa de arquivar autos de inquérito policial, porque isso cabe à promoção pelo Ministério Público, de acordo com o artigo 28 do Código de Processo Penal. Bom, então, para rebater esse ponto, para rebater esse primeiro argumento, ou seja, que diz que o artigo 17 está aí, olha, a autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial, e aí lá no artigo 28 ele estabelece que o Ministério Público que deve promover esse arquivamento por decisão judicial, né? Então o promotor homologa, aí tem o artigo 28 que você já conhece muito bem. O promotor promove e o Poder Judiciário pode ou não homologar, e aí se discordar, aí segue o 28, vai para o Procurador-Geral, aquele negócio todo. Então, bom, aí uma diferença importante arquivar autos de inquérito policial é a mesma coisa que arquivar notícia-crime? Arquivar autos de inquérito policial é a mesma coisa que arquivar notícia-crime? Não, não é. E essa interpretação a gente pode fazer do próprio Código de Processo Penal. Lá no artigo 5º, parágrafo 3º, ele diz assim: qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, geralmente escrito é a ocorrência policial, né? E verbalmente também vai ser formalizado em ocorrência policial.
comunicá-lo à autoridade policial e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito policial. Se todas as ocorrências policiais que são registradas na delegacia de natureza criminal, se sobre todas elas fosse instaurado inquérito policial, a polícia travaria o judiciário e travaria o Ministério Público, ninguém mais andava. Por quê? Porque tem delegacias no Distrito Federal que chegam a registrar 100 ocorrências por dia. 100 ocorrências por dia. Imagine se você instaurar 100 inquéritos policiais sobre todas as ocorrências. Então, isso travaria o Poder Judiciário. Então, verificada a procedência das informações verificado se realmente se trata de uma infração penal. Aí o cara chega na delegacia e fala assim: cara, pelo amor de Deus, eu moro aqui perto da delegacia e meu pai, cheguei em casa, o cara chegou em casa do trabalho e viu uma cena horrível. Ele chegou em casa e viu o pai mantendo relações sexuais com a irmãzinha dele. E ele fala: meu Deus, ele chega na delegacia e fala: minha irmãzinha. E os policiais estão no balcão, o delegado tá ali, ele fala: pelo amor de Deus, me ajuda. O que foi? O meu pai, que inclusive acabou de sair da prisão, ele está na cama mantendo relações sexuais com minha irmã. Os policiais então correm, né? Já saem do balcão, pegam a chave da viatura. Meu irmão, vamos lá. Não precisa de viatura não, eu moro aqui pertinho da delegacia. E aí eles vão, o policial vai correndo com ele. E cara, vamos lá, vamos rápido, que meu Deus, isso é um absurdo. E aí o policial vira pro cara e fala assim: meu amigo, quantos anos tem sua irmãzinha? Minha irmãzinha tem 24. Ai, calma aí. 24? Sua irmã tem 24 anos? E ela é doente mental? Ela tem algum problema? Não, ela é bacana, ela cursa enfermagem, inclusive lá na Católica. Calma aí. Seu pai está mantendo relações sexuais com sua irmã que tem 24 anos, ela não é doente mental, não tem problema algum? Não. Então, cara, eu não vou lá porque eu não vou atrapalhar. Porque incesto não é crime. Como não é crime? Que coisa absurda e tal. É o que a gente chama de o conceito formal e o conceito material de crime. Na cabeça desse sujeito, ele tem um conceito material de crime, que é o que ofende o bem jurídico. Para ele, aquilo ofende alguma forma a dignidade. Mas aquilo não é formalmente crime, não há tipo penal de incesto. Então, incesto ou incesto? Ixi. Então, o fato é que o sujeito trata-se realmente de um crime putativo, só existe na cabeça do cara. Mas o cara, vamos supor que um desavisado vai lá, o policial às vezes não tem formação jurídica, é muito difícil isso acontecer, porque a maioria dos policiais tem formação jurídica. Aí ele vai e registra essa ocorrência, chega na mão do delegado, ele verifica que se trata de um fato atípico. Ele vai instaurar inquérito policial? Claro que não, porque aquela notícia trata-se de um fato que não é crime. Então, se o fato não é crime porque não é formalmente crime, o delegado de polícia também não pode, verificado que não há materialmente, não há tipicidade formal ou material, ele não pode instaurar inquérito policial. Beleza? Então, a interpretação que se faz aí do artigo 5º. Professor, mas ainda o artigo 5º ele não foi direto. Não, mas aí vem robustecer essa inteligência a promulgação da Lei 12.830 de 2013, que estende os poderes dos delegados de polícia, colocando seu artigo 2º, que, abre aspas, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais, não tem, é incesto mesmo, né? Essenciais e exclusivas do Estado, ok? Exclusivas de Estado. Em seu parágrafo 6º, o artigo 2º diz isso, pontua aqui: o indiciamento é ato privativo do delegado de polícia e se dará de forma fundamentada, mediante análise técnico-jurídica do fato. Incesto mesmo, né? Então, presta atenção. Um promotor de justiça veio reclamar que eu analisei no relatório final, fiz análise típica e disse que o fato era atípico. E aí eu respondi o promotor, dizendo: olha, o artigo 2º, parágrafo 6º, da Lei 12.830 diz que o indiciamento deve ser fundamentado. Então, o não indiciamento também deve ser fundamentado. Se eu vou indiciar alguém, eu tenho que fundamentar. E a contrário senso, se eu não for indiciar, eu também tenho que fundamentar. Porque um não indiciamento, se provado um elemento de vínculo, por exemplo, pessoal, interesse pessoal, pode gerar até uma prevaricação. Então eu tenho que fundamentar. Todas as minhas decisões eu fundamento. Okay? Então o delegado, como autoridade administrativa que faz análise jurídica e fundamenta. Então essa análise é uma análise jurídica, não é só uma análise administrativa, é uma análise jurídica, beleza? Então é isso aí.
Então, aplicando-se, então, você pode fundamentar com o artigo 5º, parágrafo 3º e com o artigo 2º da Lei 2.830. Beleza? Legal. Professor Capês não está em alta, né? Mas, vamos lá, o professor Capês, ele se posiciona a respeito disso. Ele diz assim, ó: nesse sentido é Fernando Capês para quem, abre aspas, o auto somente não será lavrado se o fato for manifestamente atípico, insignificante ou se estiver presente com clara evidência uma das hipóteses de exclusão de antijuridicidade, devendo-se atentar que nessa fase vigora o princípio indúbio pró-sociedade, não podendo o delegado de polícia embrenhar-se em questões doutrinárias de alta indagação, sob pena de antecipar indevidamente a fase judicial de apreciação de provas. Permanecendo a dúvida ou diante de fatos aparentemente criminosos, deverá ser formalizada a prisão em flagrante. Concordo. O que o professor Capês está dizendo é o seguinte: tem que ser aquela atipicidade absolutamente clara, né? Como já aconteceu no meu plantão, uma moça subtraiu uma balinha Sete Belo da padaria, uma balinha. A polícia militar foi acionada e conduziu a mulher à delegacia. Então ela subtraiu uma balinha, não é papo furado. A polícia militar conduziu absolutamente constrangida a mulher. E o português lá da padaria queria que ela fosse autuada. Por quê? Porque subtraiu uma balinha do pote que ele tinha lá. Entenderam? Então, isso é flagrante. Se tem alguma discussão, se tem alguma dúvida, o delegado deve autuar, porque aí vigora o princípio do indúbio pró-societate. Aliás, o Ministério Público também deve, porque no momento da denúncia também vigora o mesmo princípio. Legal? Então, eu não estou aqui falando que o delegado tem que entrar no mérito. O delegado não pode entrar no mérito. Tem que ser aquilo, como diz o professor Capês, de clara evidência absoluta. Ou seja, aquilo que você olha e enxerga. E 9 em cada 10 pessoas vão dizer, olha, é sim insignificante. Ok? Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Vamos lá. Professor, e o STJ? Olha só, o negócio é tão sério que o STJ entende possível o trangamento do inquérito policial por habeas corpus quando há insignificância. Olha a seriedade disso. Se um delegado de polícia instaurar um inquérito policial e o fato for absolutamente significante, claramente significante, o STJ entende que há ilegalidade. Presta atenção. O negócio é sério, porque no caso aí pode ser discutido até, claro, vai ter que ser analisado caso a caso, a hipótese de abuso de autoridade. Beleza? E a STJ entende possível trancamento do inquérito policial. Para PM não, né? Porque tem que fazer análise é o delegado de polícia, não o policial na rua. O policial geralmente ele conduz para a delegacia para análise jurídica, ok? Então ele só está fazendo o flagrante de condução, ele só está conduzindo para análise jurídica. Beleza? Beleza. Segundo ponto, deve a autoridade encaminhar o procedimento ao Poder Judiciário? Então vamos lá, chegou aquele fato da balinha. Aquele fato então eu considerei insignificante e não prendi a mulher. E aí, devo comunicar esse fato ao Poder Judiciário? Existem, claro, 2 posicionamentos. Muitos colegas discordam do meu posicionamento, mas eu entendo que deve sim a autoridade policial registrar a ocorrência policial em apuração, registrar a ocorrência policial e encaminhar os termos de declarações, tudo que houver, né, foi registrado a ocorrência, todo mundo foi ouvido, isso deve ser encaminhado então ao Poder Judiciário. Por quê? Porque eu entendo que essa análise do delegado de polícia não pode ser peremptória. Ele não pode ter a decisão final disso. Essa decisão tem que ser sim do Poder Judiciário através do Ministério Público. Tudo bem? Claro que por promoção do Ministério Público. Então, essa é a posição do professor Luiz Flávio Gomes, com quem eu concordo, que diz: o delegado de polícia não pode proferir decisão definitiva sobre a insignificância da conduta ou do resultado. Sua atribuição primordial consiste em registrar o fato desde logo. Registra e comunica o fato ao Poder Judiciário. E aí o Poder Judiciário encaminha ao Ministério Público. Essa é a minha posição, é isso que eu colocaria numa prova discursiva. Tudo bem? Professor, isso é pacífico? Não. Muitos colegas entendem que não deve comunicar. Eu entendo que deve comunicar. Terceiro ponto, o STJ e o STF já se posicionaram sobre isso? Especificamente não.
Mas eu quero falar uma coisa pra vocês, tem gente muito mal intencionada. Tem um professor muito famoso que diz assim, olha, ele falou em aula, não falou em livro, por isso eu não coloquei a posição dele. Mas esse professor, né, ele falou assim em aula. Ele disse que o STJ, ele citou esse julgado aí, se posicionou no sentido que o delegado de polícia não pode. O STJ, segundo esse professor, teria se posicionado no sentido de que o delegado de polícia não pode analisar o princípio da insignificância. Muito bem, aí ele coloca, entre aspas, essa informação aí. Pessoal, vamos prestar atenção aqui que isso é muito importante que eu vou falar. Porque o ministro Félix Fischer, ele diz o seguinte: cumpre asseverar que a observância do princípio da insignificância no caso concreto é realizada a posteriori pelo Poder Judiciário, analisando as circunstâncias peculiares de cada caso. Olha a maldade disso. Ele pega então esse fragmento da decisão do ministro Félix Fischer e diz que esse é o posicionamento do STJ nesse HC. Só que eu não sou burro, eu não sou idiota, né? Eu fui lá e li o inteiro teor do HC, ok? Legal? Eu li o inteiro teor do HC, porque eu não confio em professor que é promotor de justiça e tem um posicionamento contra delegado. Eu vou lá ler o HC. E o que diz o HC? Se vocês tiverem curiosidade, por favor, leiam o inteiro teor. O que diz o HC? O que foi o fato? A polícia militar, pessoal, conduziu um sujeito por ter praticado um crime de furto, de um botijão de gás ou algo parecido. Chegando à delegacia, o delegado achou por bem lavrar o auto de prisão em flagrante, dentro de todas as formalidades. Tudo bem? Lavrou o auto de prisão em flagrante. Ocorre que esse delegado de polícia que lavrou o auto de prisão em flagrante, esse delegado de polícia, bem como os policiais militares, responderam por esse fato, porque supostamente, segundo o Ministério Público, teria ocorrido abuso de autoridade. Olha que interessante. Quando o delegado autua, comete abuso de autoridade. Quando ele não autua, comete prevaricação. É interessante isso, né? Gente, vida de delegado não é fácil. Então, olha só. Se cair na mão de um promotor, ele vai entender que o delegado não autuou, houve prevaricação. E o delegado que autuou cometeu abuso. Faz o que então? Passa o dedo na bunda e cheira? Faz o quê? Bom, enfim. Legal. Insegurança total. Muito bem. Legal. Beleza. Só que eu fui ler o inteiro teor. Vocês estão me acompanhando? Eu fui ler o inteiro teor. E aí no inteiro teor, na verdade, trata-se de um HC. Um HC. Ok? Trata-se de um HC que busca trancar um procedimento investigatório por abuso de autoridade. E aí, olha só como é que é a interpretação disso. O ministro Félix Fischer disse, olha, o delegado não quis analisar o princípio da insignificância, mas o Félix Fischer não disse que o delegado não podia. Ele só disse o seguinte, que essa análise seria feita depois pelo judiciário. Justamente reafirmando aquele meu argumento, que na dúvida o delegado deve autuar. Então o que o Félix Fischer quis dizer é que o seguinte, o delegado ficou na dúvida e autuou. A análise do mérito, se houve ou não o princípio da insignificância, ficará então para o Poder Judiciário. Em momento algum no voto do ministro Félix Fischer, ele falou que o delegado não podia aplicar o princípio da insignificância. Muito pelo contrário. Ele entendeu que o ministro Félix Fischer entendeu que o delegado de polícia, naquele caso, analisou o fato, entendeu por bem lavrar o auto de prisão em flagrante e que possível princípio da insignificância poderia ser discutido em juízo. É isso que ele disse. Então, em momento algum, o ministro Félix Fischer se posicionou contrariamente ao delegado aplicar o princípio da insignificância. Basta você ter um pouquinho de cuidado e ter seriedade jurídica, porque tem gente que não tem seriedade jurídica nas coisas, né? São pessoas levianas. Então, essa é a análise correta, beleza? Então, legal, beleza. Então, é isso aí. Próximo aí. Professor, mas você não teria aí uma tabelinha com os principais argumentos que defendem que o delegado de polícia pode aplicar o princípio da insignificância? Tá aí, fiz uma tabelinha com 5 argumentos que você pode utilizar numa prova discursiva ou oral. Beleza? Assim, né? Dá o print aí, galera.
Calma aí. Dá o print aí. Primeiro argumento. Tratando-se de fato materialmente atípico, o enclausuramento de alguém nessa situação poderia gerar, em tese, abuso de autoridade ao delegado de polícia. 2. Evitar a arbitrariedade de se colocar no cárcere alguém que não violou materialmente a lei penal. 3. Apesar do delegado de polícia não poder arquivar autos de inquérito policial, poderá arquivar notícia criminis, se não houver justa causa para a instauração do inquérito. 4. Em relação a delatio criminis, pode haver indeferimento pela autoridade policial, cabendo recurso dessa decisão. Ok? 5. A autoridade policial é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais da pessoa e de sua dignidade. Pessoal, o delegado de polícia, ele é o primeiro garantidor das liberdades. É o primeiro garantidor que faz a análise jurídica. Claro que os órgãos de segurança pública, a polícia militar, é a primeira, geralmente a polícia militar e os policiais que estão na rua são as primeiras pessoas que têm um contato com o crime. Então elas são as primeiras a resguardar, ok? Então os órgãos de segurança pública, quando eu falo delegado de polícia, vamos ampliar, né? Vamos ser justos, porque o policial que está na rua, eles são os primeiros a resguardar. Tem o direito e o dever de resguardar os direitos fundamentais. Então, quando ele apresenta o sujeito à delegacia, aquela primeira análise jurídica deve ser feita pelo delegado de polícia. Vai ser lavrado o auto de prisão em flagrante, vai ser lavrado um termo circunstanciado, vai apenas registrar uma ocorrência, encaminhar ao judiciário, o fato é típico ou não é atípico. Quando ali naquele momento o fato é tão clarividente que não resta dúvida, furtou uma balinha, teve uma situação em que uma moça, ela estava limpando o quarto de um hotel, ela era funcionária do hotel, né? E ela furtou uma garrafa de whisky, né? Ela furtou de dentro do quarto que ela estava uma garrafa de whisky. Essa garrafa de whisky custava R$100, né? Então, esse foi um exemplo que um colega me apresentou no fato real. Aí ele falou, pô, Lúcio, olha só, eu autuei a mulher. Por que eu autuei a mulher? Poxa, o dono do hotel não era um hotel grande, luxuoso, era um hotel médio. O dono do hotel, ele tem que confiar nas pessoas que ele contrata. Ou seja, ele tem que confiar nas pessoas que vão prestar serviço para ele. Se ele não pode confiar um uísque àquela pessoa, eu acho que é uma quebra de fidelidade absurda ao direito. Então, se fosse furtar, sei lá, uma barra, sei lá, uma comida, alguma coisa, mas o uísque, então o delegado entendeu que ali gerou dúvida. E na dúvida, em dúvida para a sociedade, ele lavrou o auto de prisão em flagrante. Como é crime de furto, ele arbitrou fiança. Ele nem qualificou, que eu entendo aí que seria qualificado, né, por abuso de confiança, mas ele entendeu que não foi qualificado. Ele entendeu que não houve qualificadora porque não havia confiança, tanto que ele fazia a contagem do material. Toda vez que a pessoa saía do quarto, tinha um gerente que fazia a contagem. Então ele entendeu que não houve, essa é uma outra discussão. Mas enfim, gerou uma dúvida, né? Gerou uma dúvida, ele lavrou o auto de prisão em flagrante, não é? Então, eu apresentei aí, se vocês quiserem dar uma olhada de novo no vídeo, é sempre bom você olhar de novo o vídeo com calma, né? E anotar essas informações para uma eventual prova discursiva. Com esses fundamentos aqui, você pode jogar para um lado ou jogar para o outro, né? Porque os argumentos aí, eles cabem às duas interpretações. Agora, majoritário e o que mais protege os direitos fundamentais é isso que eu estou falando. O delegado de polícia, na análise do fato, em sendo clara e evidente a insignificância, deve ele aplicar o princípio, ok? Se houver dúvida, ou seja, se está naquele limiar ali, naquela linha limítrofe, aí é melhor ele lavrar o auto de prisão em flagrante em respeito ao princípio do indúbio pro sociedade, ok? Sociedade, beleza? Então é isso, pessoal. Aqui o Alceu vai dando tchau para vocês. Alceu. Tchau, galera. Obrigado pela aula. Beleza, galera? Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus. Esse aqui foi um presente de uns alunos quando eu dava aula na UAB. Eu era professor da UAB e ganhei esse presentinho aqui, porque tem o exemplo do Alceu, né? O Alceu. Qualquer dia eu dou o exemplo do Alceu para vocês, tá? Beijinho, pessoal. Fica com Deus. Tchau. Monstros, fica com Deus. Tchau. Gostaram da aula? Foi útil? Legal? Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Assistam aí, assistam aí. Assistam aí. Valeu, obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado. Valeu, Alisson. Tamires, obrigado. Léo. Nath, obrigado. Delta Gabriel.
Valeu, valeu, valeu. Alvaci, Nana. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Ó, falem do meu Periscope, ok? Falem do meu Periscope, tá? Beijão.